Olha onde que a gente parou. Oi, bom dia. Chegamos ontem à noite aqui no Parque Nacional Lapataia. Bem-vindos a bordo do Tortugão. Hoje vamos visitar o Parque Lapataia. A portaria do parque fica a mais ou menos 12 quilômetros do centro de Ushuaia. Nossa intenção é acampar no parque. Existem 3 acampamentos de uso público intensivo. O Rio Pipo, que é o nosso destino, Ensenada e Laguna Verde, Cauquenes, e também a área de camping Laguna del Caminante, uma área bem ampla de uso público. Saímos no final da tarde. Vamos seguindo os amigos de Tana Rodanteira. Agora é Max, segue aquele carro. Bora lá. Achávamos que com isso o trânsito seria muito mais tranquilo. Mas primeiro abastecer os tanques com água. Aqui, né? É. Do jeito, olha como tá isso. Nossa, tá cheio. Ah, mas tem uma passagem ali também. Vamos juntos para Lapataia, mas antes abastecer água e emprestar a mangueira para a mangueira chegar. Não, pero creo que tengo este, me parece que este coisa. Não dá certo? Não, tem que pegar de rosquear assim. A gente tem lá? Tem? Ah, se eles não têm, a gente tem. Acho que a gente tem, né? Enquanto abastece as caixas, todo mundo passando frio. Tá frio. Sí, que venía con otro más de Mendoza. Los dos juntos vienen bajando por la 40 acá. Y uno se quedó sin gasoil y pararon, tuvieron que parar y él le pasó al amigo, tenía uno de reserva y le dio. Não, a reserva é tudo de bom, Sí. né? Reserva de diesel, de água. de água. Preciso é colocar Estamos abastecendo. El potito Boca, mostrarle. Para el equipo de mate de Boca Juniors. Ah, com certeza. Não Azul pode e faltar, amarillo. não pode, No puede faltar. não pode faltar o mate. Haha. Tanques devidamente abastecidos, podemos seguir. Enquanto isso, lá fora tá congelante. Ele vai parar? Tá com algum problema? Tá, vamos ver o que é. Só uma pequena confusão com o GPS. Bora lá. Olha esse lago aqui, Marcos.
desvio. O problema é o desvio. Tá fechado ali, ó. Tem uma saída. Olha que desvio mais estranho. Seguíamos tranquilamente até que a passagem estava bloqueada. Tá fechado, não adianta. Fomos obrigados a retornar e a procurar outro destino. Ele mandou por um caminho diferente agora. Então vamos ter que ver o que o GPS do celular dela tá fazendo, né? Mas essa cidade iluminada aqui à noite fica bonita, hein? Acabamos nos aventurando pelas ruas da periferia de Ushuaia. Tudo bem, conhecer um pouco mais é bem legal. A Pattaya está se mostrando muito escondida. Bahia La Pattaya, sim, estamos no caminho certo. Todo o processo levou muito mais tempo do que previmos e anoiteceu, impossibilitando o registro em vídeo. Levanta a cauda, é um árabe. É pequenininho, né? Eles não são muito grandes, os cavalos árabes. Mas são bonitos e têm uma resistência filha da mãe. Olha como corre, olha como corre. É. Ah, é um árabe de primeiro ali, ó. Encontramos o local do camping graças aos amigos de Tana Rodanteira. A nossa noite lá no camping, não preciso nem dizer, foi pra lá de tranquila. E o que pudemos apreciar na nossa janela no café da manhã é simplesmente fantástico. Ele come a raiz? Sim, acho que sim. Olha onde que a gente parou. Oi, bom dia. Chegamos ontem à noite aqui no Parque Nacional La Pattaya. E aqui é onde que a gente estacionou. É um camping municipal. Tem vários banheirinhos espalhados por aí. E muita natureza e passarinhos, pequenos animais, cavalos. Vamos dar uma volta? Programa de desarrollo de corredores turísticos. O parque protege cerca de 20 espécies de mamíferos e 100 aves que vivem lá. Entre lhamas, guanacos, raposas vermelhas, pica-pau, cavalos selvagens, águias e condores. A vegetação é de bosque patagônico, estepe alto-andina e turbera. Existem árvores de mais de 300 anos de idade. Pudemos comprovar um pouco dessa exuberância toda nesse nosso camping. Nosso carro? Fica bem camuflado, é difícil de ver ele. E lá de longe, tá achando que isso aqui era uma lata de lixo. Acho que isso tá bem longe de ser uma lata de lixo.
como funciona essa porra aqui. O Parque Nacional Tierra del Fuego é um daqueles passeios obrigatórios em Ushuaia, lá na Patagônia Argentina. Com uma área de cerca de 700 km² e apenas uma pequena parte dela está aberta ao público. Ela tem belos lagos, montanhas de 1.400 metros de altura e todas nevadas, mesmo na primavera, trilhas e uma história bem peculiar que envolve o fato de Ushuaia ter sido povoada por presidiários. Quantos graus estava fazendo hoje, mano? Hoje de manhã estava 6. 6, né? É quando eu saí, às 8 horas da manhã. 8 da manhã, acho que foi bem mais baixo. Cara, corre muita água aqui, hein? Corre. Olha só. E aí tem de novo um pedaço daquela floresta que parece que tá morrendo. Agora olha pra cima. Quase montanha, cara. Tá, e tá encoberto. Ali tem a floresta que parece que tá morrendo. Duas explicações que eu consegui de vocês aí. Castores que foram introduzidos na região. Provavelmente pode ser que em algumas áreas sim, mas achamos desse tipo de floresta morrendo assim em áreas que não são alagadas, não tem água, não tem nada, então a explicação dos castores ficou vazia. A outra explicação é cinzas vulcânicas dos vulcões que caem. Achei mais plausível. Faz parte da natureza. Pois é, né? Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, não achei nada sobre as cinzas vulcânicas que estavam destruindo as florestas. Apenas ouvi isso de alguns moradores da região. Mas descobrimos que o problema dos castores é realmente real. Em 1946, a Marinha da Argentina soltou 20 castores canadenses na Terra do Fogo. A intenção era fomentar a indústria de produtos feitos com a pele desses animais. Só esqueceram de combinar isso com os escassos habitantes da ilha. Eles não ficaram convencidos. O que fez com que o lugar se tornasse um paraíso para os roedores. Florestas abundantes para eles se alimentarem. Rios para construir suas represas e nenhum predador natural, como por exemplo os ursos e os lobos. Depois de 70 anos, o número de exemplares da espécie exótica invasora se multiplicou por mais de 5.000 e levou à destruição de uma área de bosques equivalentes a quase 2 vezes o tamanho da cidade de Buenos Aires. É um impacto impressionante. As árvores ribeirinhas lá do hemisfério norte, como por exemplo salgueiros e álamos, não se abalam com os castores. Voltam a brotar. No entanto, as lengas, os nieres e os coingues, espécies nativas da Terra do Fogo, território que também é compartilhado pelo Chile, além da Argentina, morrem quando são cortadas. Sem falar que o seu crescimento é muito mais lento. Uma lenga leva de 80 a 100 anos para alcançar 15 metros de altura. Um verdadeiro desastre. A Argentina e o Chile se uniram e estão em uma luta conjunta para erradicar os castores da região. Um problema muito sério, mas por enquanto estamos curtindo muito o nosso passeio, que está lindo. Fala se não é um privilégio. Eu vou matar o Max de ciúme agora, eu só vou ficar falando com vocês. Né, Max? Vou matar o Max de ciúme agora, só vou ficar falando com vocês. Né, Max? Já estou acostumado. Eu não falo com ele, falo com vocês. Mas é lindo. Dá uma olhada lá. Cara. Vou mostrar esse
bosque também aqui, ó. É lindo, lindo, lindo. Ali, ó. Cara, é verdade. Não tem. Todos os ângulos são lindos, né? Tem que dar a volta assim, ó. Olha esse lugar. E essa água corre. E mostra as nuvens em volta das montanhas, ó. Tudo nublado. Mas é lindo. Ali bate o sol, ó lá naquele lado ali, ó. O sol batendo. Começando a chover? Mas tem sol. Tá chuviscando. Olha quanto sol ali, ó. Tem sol, e tem chuvisco. Ao longo do dia, vários carros vinham e iam novamente. O máximo que as pessoas faziam era a caminhada até a cascada do Rio Pico, que fica mais ou menos no fim da trilha permitida. Para acampar mesmo, somente nós. Cascada. Ah, cascada. Aí o mirante aqui. Mirador. O mirador? Qué lindo. Se llama Rapel. Ah, modelo. ¿Cierto? Mucha fuerza. ¿Ah? Mucha fuerza. Lugar maravilhoso. Vamos voltar. Lindo, né? Parece que tá chovendo, mas não é chuva. É neve. Só que flocos muito pequenos. Muito chiquitos, né? Tá nevando. Hã? Tá nevando. Sim. Ok.
¿Es granizo? Es nieve. Mirá. Não cai. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, seu comentário, clica no sininho para que você seja notificada todas as vezes que tiver vídeo novo. Lembre-se de compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam descobrir nosso canal. Obrigado!